Continuando a leitura no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 ainda, no versículo 25, sobre os cuidados desta vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Como todos os ensinamentos de Cristo. É um texto que nos leva a pensar. Jesus aqui, ele se expressa fazendo perguntas, né? Não é o corpo maior do que a vestimenta? Deus não tem cuidado dos lírios e das plantas, né, das flores, que hoje vive e amanhã não viverá mais. Então Jesus, ele levanta questionamentos, perguntas, para quê? Para levar as pessoas que estavam ouvindo a pensar um pouco. Peraí, como está a minha preocupação? Em que eu estou? Por que eu estou tão preocupada assim? Aqui Jesus está nos fazendo um convite a pensar. Poxa, por que eu estou tão preocupada? Por que eu estou tão ansiosa? Por que eu me preocupo tanto com o dia de amanhã? E aí ele encerra a temática, né, dando ali uma conclusão bastante forte, né? Basta cada dia o seu mal. Cada dia cuidará de si mesmo. Nós hoje, se esse texto já era importante antes, quando Jesus esteve na Terra como homem, imagine hoje, nos nossos dias atuais, onde a sobrevivência, né, as coisas, os bens materiais, as coisas materiais, levar uma vida confortável exige muito mais de nós, né? O trabalho, a demanda, as diferenças de várias classes sociais, os anseios para conquistar as coisas, né? Hoje é lançado um celular, daqui a um mês já tem um celular melhor, que a pessoa quer comprar, um carro melhor, perdão,
o carro do ano, mora numa casa hoje e amanhã já quer morar numa casa maior. E aí os anseios por essa vida vai levando a gente a trabalhar mais e mais, correr atrás, às vezes manter, né, um padrão de vida que a gente deseja manter. E isso nos leva a ficar muito preocupados com as coisas dessa terra. E aí a gente faz como os gentios, como os incrédulos, como as pessoas carnais, aqueles que não têm o Espírito de Deus. A gente faz igualzinho eles. A gente começa a colocar toda a nossa força, toda a nossa atenção, todo o nosso foco em quê? Em conquistar coisas desta terra. E aqui mais uma vez Jesus ele, né, mostra-lhe a importância da motivação do coração. E aí a gente começa a depositar toda a nossa energia, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço mental, o nosso esforço espiritual, o nosso esforço físico, a gente começa a concentrar tudo isso em alcançar bens materiais. Mas Jesus aqui ele está nos convidando a parar um pouco e pensar. Deus não sabe que nós precisamos de tudo isso? Então por que devemos empregar tanto esforço para alcançar? Não seria melhor, não seria muito mais produtivo? Os resultados não seriam muito maiores se nós concentrarmos toda a nossa fé, toda a nossa força, todas as nossas habilidades em buscar primeiro o reino de Deus? Para que todas essas coisas me sejam acrescentadas? Porque Deus sabe do que nós precisamos. Eu não estou dizendo que nós devemos parar de trabalhar e servir apenas a igreja. Não é isso. Porque quando o versículo está falando sobre reino de Deus, ele não está falando sobre trabalho braçal. Está falando sobre você empregar ali toda a sua força, a sua busca, o seu desejo, em buscar fazer a vontade de Deus. Em deixar o Espírito Santo estabelecer o reino de Deus em você. E eu volto a repetir, o que é um reino? Um reino é um reinado, onde um rei, alguém reina. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é deixar que Deus reine em nós. Ou seja, buscar em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Praticar a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E o que isso significa na prática? Vamos pensar um pouco. O meu dom, meu talento, minha missão, minha vocação é ser médico. E eu vou trabalhar como médico. E eu vou empregar toda a minha força em trabalhar e enriquecer, e juntar dinheiro, e ter uma vida confortável. Aí eu vou pegar mais e mais plantão, me corrija aí, coloque qual é o certo. Vou pegar cada dia mais plantão para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Vou trabalhar no hospital, vou trabalhar no meu consultório, vou trabalhar de manhã, vou trabalhar de noite, vou atender final de semana e vou buscar trabalhar mais e mais para ter conforto, para ter dinheiro, para ter um carro cada dia melhor, para ter uma casa cada dia melhor, para poder viajar, para fazer isso, para suprir minhas necessidades, para suprir minhas ambições, meu desejo. Aí eu tenho esse caminho, que é o caminho que a maioria segue. Ou eu vou empregar primeiramente a minha força, o meu tempo, a minha energia em buscar a Deus,
em fazer a vontade de Deus e colocar o meu dom, a minha capacidade, a minha faculdade, a minha profissão, colocar isso diante de Deus. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te honrar, para fazer a tua vontade. Então, me coloque no caminho certo. E aí Deus vai direcionar essa pessoa e talvez Deus vai dizer para você assim, ó, larga esse hospital aí que você tá ganhando talvez 40 mil reais, 30 mil reais, larga esse hospital e vai trabalhar naquele postinho de saúde, porque eu tenho uma missão com você lá. Eu tenho um propósito a cumprir com você lá. Eu tenho pessoas lá que eu vou alcançar através de você. Então eu quero que você largue esse hospital grande, onde você está sendo reconhecido, onde você tem um excelente salário, e vai para aquele postinho. E aí? Eu vou estar disposto a largar o grande, o caminho maior, aquilo que está enchendo meus olhos, aquilo que está me dando conforto, que está me dando riqueza, que está enchendo meu bolso? Eu vou conseguir largar esse caminho para seguir um caminho aparentemente menos promissor, um caminho que talvez não vai me render muito dinheiro, que talvez não vai me permitir dirigir o melhor carro, que talvez não vai me permitir morar na melhor casa do bairro? Será que eu vou ter vou conseguir escolher essa opção por ser a vontade de Deus? Então é isso que eu tô querendo dizer. Talvez você não vai precisar ficar no postinho por muito tempo. Talvez você fique lá 1 ano, 2, 3 anos, o tempo necessário que Deus precisar para cumprir o propósito. Depois Deus pode até te colocar em um hospital muito maior do que o que você estava. Ou, mesmo trabalhando no postinho, Deus pode suprir todas as suas necessidades de outra maneira, que não seja a medicina, que não seja o seu próprio trabalho. Entende a diferença? Quando eu estou focado nas coisas dessa terra e quando eu estou focado no reino, eu faço não apenas por mim e por aquilo que o trabalho vai me proporcionar, mas eu faço em primeiro lugar pela vontade de Deus, para glorificar o nome de Deus, para cumprir a missão que Deus me colocou aqui nessa terra, para realizar. Talvez você está trabalhando direitinho no hospital próximo da sua casa, né? A família estruturada, tudo direitinho. Aí daqui a pouco Deus fala assim: eu quero que você vai passar 1 ano na África cuidando das crianças doentes. Eu quero que você vai passar 1 ano em Israel cuidando das crianças feridas da guerra. Eu quero que você vai passar 1 ano em tal tribo indígena, cuidando das mulheres que não tem nenhum tipo de cuidado. E aí? Será que eu estou disposto a fazer isso pelo reino de Deus? Seguindo a vontade de Deus? Priorizando o reino de Deus em minha vida? A vontade de Deus em minha vida? Então vale pensar nisso. Vale muito pensar nisso. Por quê? Se o meu coração está nessa terra, nas coisas dessa terra, dificilmente eu vou conseguir obedecer. Não vou nem ouvir. Não vou nem dar espaço para que Deus fale comigo. Mas, se o meu coração está em Deus e no seu reino, então, independente das coisas materiais, eu vou conseguir obedecer o chamado e viver aquilo que Deus quer que eu viva. Se isso vai me trazer um patamar financeiro extraordinário ou não. Porque a minha preocupação não está nas coisas dessa terra, mas está em fazer a vontade de Deus. E aí, o texto vai dizer assim: se Deus cuida dos lírios, não cuidará muito mais de vós? Ou seja, o problema é o quê? A confiança em Deus. Porque eu ponho a minha confiança muito mais no meu trabalho, no hospital grande que eu estou trabalhando. Isso vale para tudo, gente. Eu estou dando um exemplo da medicina. Eu coloco a minha confiança no trabalho, eu coloco a minha confiança no meu salário, eu coloco a minha confiança no network que eu tenho, nas comunicações que eu tenho. Eu coloco a minha confiança nas coisas visíveis e naturais dessa terra.
e não coloco a minha confiança totalmente em Deus. Porque se eu conseguir colocar a minha confiança totalmente em Deus, então eu não vou ter dificuldade de abrir mão de nada e seguir a vontade de Deus, porque eu sei que independente do hospital que eu esteja trabalhando, independente da quantidade do salário que eu recebo, independente do reconhecimento da medicina ou não, da sociedade ou não, Deus vai me sustentar ou de uma forma ou de outra, ou pelo salário, ou pela igreja, ou por um milagre, ou por ofertas, ou por coisas extraordinárias, ou por coisas mais simples. Deus vai me sustentar de alguma maneira, porque Ele sabe que eu preciso comer, Ele sabe que eu preciso vestir, Ele sabe que eu preciso de uma casa confortável para morar, Ele sabe que eu preciso de um carro bom para dirigir. Então Ele sabe das minhas necessidades. Ele vai me sustentar, ou de uma forma ou de outra. A questão não é isso, a questão é a minha confiança. É se eu confio ou não. Se eu tenho fé o suficiente para acreditar, para descansar em Deus e fazer a tua vontade, sabendo que Ele vai cumprir as promessas dEle na minha vida, sabendo que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Porque Deus não vai deixar o justo padecer necessidade sem ser o seu suprimento. É promessa. Mas a questão é essa, que eu ponho a minha confiança, a minha fé, a minha preocupação, o meu esforço eu coloco nas coisas dessa terra, em como alcançar as coisas dessa terra. Quanto na verdade, eu deveria estar colocando todo esse esforço físico, mental e espiritual em buscar a vontade de Deus, para que o reino dele seja estabelecido em mim e que eu venha cumprir a sua justiça aqui nessa terra. Então vale muito pensar nisso, porque a verdade é que nós não estamos nem permitindo, nós não estamos nem dando espaço para Deus falar conosco e nos direcionar para a sua real vontade, real propósito na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos muito preocupados com os bens dessa terra, com o sucesso terreno, com o reconhecimento terreno, em alcançar as coisas terrenas. Então vale pensar nisso e vale buscar a Deus a respeito disso. Então nós encerramos por aqui o capítulo 6, né? Próximo vídeo nós vamos para o capítulo 7 de Mateus. Então até lá, Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua família, que você venha se colocar diante de Deus e buscar a Deus com sinceridade e interesse de coração, para que Deus venha estabelecer o reino dele, a vontade dele em sua vida, para que toda justiça seja cumprida em você e através de você. Deus te abençoe.